Olá pessoal, nós estamos na leitura bíblica da Bíblia na versão A Mensagem e nós estamos em Lucas capítulo 24. Nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba, levavam as especiarias que haviam preparado para o sepultamento. Encontraram a pedra da entrada da tumba fora do lugar e entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Confusas, tentavam imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, dois homens com luzes brilhando ao redor apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. Os homens disseram: por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava na Galileia, que tinha de ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Deixaram o túmulo e contaram tudo aos 11 e aos demais. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas relataram os fatos aos apóstolos. Mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram, achando que era coisa da cabeça das mulheres. Mas Pedro correu até a tumba, olhou para dentro e viu apenas alguns lençóis, nada mais. Abalado e admirado, ele voltou balançando a cabeça. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, e uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivesse perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram e o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje, de manhã bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos que afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem? Suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então, ele começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo que as escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade, destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fique e jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois. E foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão. Ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então, ele desapareceu. Impressionados, comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 e seus amigos reunidos ali, dizendo: aconteceu mesmo, o Mestre ressuscitou, Simão o viu. Então, os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram quando ele partira o pão. Enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Mas eles pensaram que estava vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Ele, porém, os tranquilizou: não fiquem preocupados, nem deixe que a dúvida os domine. Olhem minhas mãos, olhem meus pés,
Sou eu mesmo. Toque em mim, examine-me da cabeça aos pés. Um fantasma não tem músculos e ossos. Enquanto dizia isso, mostrou a eles as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era bom demais para ser verdade. E ele perguntou: vocês têm comida aqui? Eles trouxeram o peixe que haviam assado. E ele comeu o peixe na presença de todos. Em seguida, ele declarou: tudo o que eu disse enquanto estava com vocês confirma. Todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos tinham de se cumprir. Ele continuou a abrir o entendimento deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. Vocês podem ver agora que está escrito que o Messias sofreria e se levantaria dentre os mortos no terceiro dia, e uma mudança radical de vida, por meio do perdão de pecados, é proclamada em seu nome a todas as nações, começando aqui em Jerusalém. Vocês são os primeiros a ouvir e ver tudo. Vocês são as testemunhas. O que virá depois é muito importante. Enviarei o que o meu Pai prometeu a vocês. Então, permaneçam na cidade até que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Depois ele os levou para fora da cidade, até perto de Betânia. Levantando as mãos, abençoou-os, e enquanto o abençoava, foi elevado aos céus. Eles se ajoelharam, adorando, voltaram para Jerusalém, explodindo de alegria, e passavam todo o tempo no templo, louvando a Deus. Amém.